Irmãos, nós vivemos em um mundo, eu não sei se você percebe, mas as necessidades do dia a dia são gigantescas, são gigantes, que a gente enfrenta a cada dia. E uma pergunta que a gente tem que lidar todo dia é como que nós vivemos e respondemos a esses gigantes do dia a dia da nossa vida, da minha, da sua vida. Você está entrando essa semana, eu tenho certeza que você tem algo que você chama de gigante diante de você. Uma situação, um momento que é grande demais para o teu coração aguentar. Que é grande demais para a tua família passar por isso. Talvez você se pareça com uma moça chamada Paula, que ela quer salvar o mundo. Ela tem na sua jaqueta jeans todos os votos de tudo quanto é campanha de ONGs, de organizações aí promovendo paz pelo mundo, promovendo o bem, porque ela quer estar envolvida com tudo. Ela está sempre atualizada com as questões ambientais, com as questões sociais, de justiça. Ela faz campanha contra as multinacionais, tenta fazer compra com os lojistas do bairro, enfim, ela é aquela pessoa que pensa em comprar só os produtos orgânicos. Se alguém tiver com alguma necessidade, ela está ali presente. Se alguém precisa de alguma coisa, ela primeiro se voluntariar ali para ajudar. Ela abre a sua casa, ela faz doações, ela faz visitas. Em outras palavras, ela está exausta. Ela está cansada de tantas coisas que ela precisa estar envolvida para ajudar. E esse peso de querer salvar o mundo está acabando com ela. Quem está se perdendo é ela mesma. E não importa quanto que ela faz no dia a dia, quanto que ela se envolve, parece que nunca é suficiente. E aí ela começa a reconhecer que viver para ajudar os outros está esgotando a vida dela. Talvez se pareça com a Sofia. Sabe quem é a Sofia? Ela não tem tempo para salvar o mundo. Ela está lutando, na verdade, para manter a sua família junta. Seu marido acorda reclamando dos filhos, e aí à noite são os filhos que reclamam do pai. E ela está no meio disso, ela está no meio dessa discussão, sempre tentando conciliar, manter todos felizes, manter a paz dentro da sua casa. E aí não importa quanto que ela faz, quanto que ela se envolve, ainda parece que nunca é suficiente. Sempre tem alguém gritando com o outro. Talvez se pareça com o Antônio. Sabe o que é o Antônio? Ele é aquele que apenas diz assim: olha, isso daí não é problema meu, eu não consigo ajudar. A sua missão na vida é ter uma vida confortável. Ele se importa, sim, com a sua família, mas as suas preocupações vão muito além disso, da sua casa, daquilo que está diante dele. Afinal, né, o que ele pode fazer para mudar a questão da pobreza mundial ou sobre os alertas globais? Ele é uma pessoa só, é uma família apenas. Ele trabalha duro, é uma pessoa bem sucedida, só que o seu sucesso está se tornando, sabe aquela pílula amarga? É isso que ele está tomando todo dia. E ele começa a perceber que não importa o quanto que ele ganhe, quão bem sucedido que ele se torne, parece que nunca é suficiente. E aí ele está começando a entender e a reconhecer que viver para si mesmo também está cortando com ele, está tornando ele uma pessoa melhor. Eu não sei qual outro exemplo é a sua vida, é o seu momento hoje. Mas hoje é um dia que nós vamos meditar num texto muito conhecido, 1 Samuel capítulo 17, que é o livro que nós estamos estudando aqui na comunidade já há alguns meses, e nós chegamos agora nesse momento clássico dessa história, a batalha de Davi e Golias. Vamos ler os versículos de 1 a 11.
Esse capítulo é um capítulo bem comprido, mas a gente vai estar lendo o decorrer daquilo que a gente está meditando juntos aqui. 1 Samuel 17, de 1 a 11. Presta atenção. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Irmãos, que situação! Esse texto mostra o povo de Deus diante de uma situação, um problema que é de fato gigante, porque aqui eles estão enfrentando um gigante, carne e osso. Os israelitas e os filisteus estão acampados em montes opostos, ao que mostra os versículos de 1 a 3. E os filisteus têm um campeão do lado deles, chamado Golias. E ele diz no versículo 4: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Presta atenção no detalhe cruel aqui dessa história. Tinha 2,90 metros de altura. Você já imaginou o que é isso? Para quem pensa que isso aqui é um pouco ilusório demais, eu não sei se você sabe, mas no ano de 1940 morreu aquele que é considerado o homem mais alto do mundo na história que é registrada, que existem fotos e registros, chamado Robert Waddell. Ele morreu com 22 anos de idade e ele tinha 2,72 metros. Eu fui no Google, a imagem, vai depois, é bem interessante a história dele, tem no YouTube lá as imagens e o tamanho desse homem. E Golias era um pouco mais alto que esse rapaz. Ele era um dos últimos membros de um antigo povo de homens altos, que é registrado aqui na Bíblia. Todo dia, o texto fala que Golias fazia um desafio ali no vale. E ele provocava Israel, pedindo que então Israel escolhesse um campeão do lado deles, para lutar justamente com ele. Você fala, é uma estratégia inteligente, boa, para que matar e morrer todo mundo ali na batalha? Escolhe um do lado de vocês e um do nosso lado. E aí assim, esses dois homens deveriam lutar no lugar dos seus exércitos. E aí a nação que perdesse, o lado do perdedor, seria subjugado e escrava do lado do vencedor. É o que está falando dos versículos 8 a 10. Mas aí, você prestou atenção no versículo 11? Versículo 11 diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados.
Para quem conhece um pouquinho de Velho Testamento, isso aqui não é a primeira vez que Israel enfrenta gigantes. Deus resgatou Israel da escravidão do Egito, e aí conduziu o povo, levou Israel até a margem da terra prometida de Canaã. E aí no livro de Números, no capítulo 13, Moisés envia 12 homens para espiar a terra, 12 espiões, para explorarem ali a terra prometida. E o relato deles está ali no capítulo 13 do livro de Números, e o versículo 27 diz assim: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Olha que impressão linda daquela terra. Mas olha o que diz os versículos 31 e 33 a 33, que é a forma como esses homens vão concluir o relato que eles trazem para Moisés. Eles vão dizer assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E aí eles dizem assim: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, que é uma tradução da palavra Nephilim na Bíblia, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Só que aí, esse é o relato de 10 desses 12 homens, mas há 2 deles que trazem um outro relato, que é justamente Caleb e Josué. Eles são os únicos a dizerem assim, que está no capítulo 14, versículo 8 de Números. Eles dizem assim, Caleb e Josué: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Só que aí, no relato dessa história, todo o povo de Israel fica com medo. Ouve só o relato negativo, e fica com medo do quê? Dos gigantes que há nessa terra. E aí a história diz que eles se recusam a entrar nessa terra, e o resultado disso é que aí a glória do Senhor aparece no meio do povo, e Deus vai falar para Moisés que Ele quer destruir com todos os israelitas. Ele quer acabar com todos eles, que Ele não aguenta mais um povo murmurador, um povo que reclama, um povo que não confia nele, nas suas promessas. E aí Deus ainda faz uma promessa para Moisés, que Ele começaria tudo de novo a partir de Moisés. Mas aí é Moisés que intercede pelo povo. É Moisés que ora em favor do povo, aí que fala em favor do povo, clamando para que Deus defenda a sua própria reputação como um Deus que os livrou do Egito. Então Deus, neste momento, te mostra também um Deus de misericórdia com este povo. E aí, olha o que Deus diz nesse texto de Números, capítulo 14, depois quem quiser meditar mais nesse texto. Deus diz que, com exceção de Caleb e Josué, aquela geração toda de Israel que saiu do Egito iria morrer no deserto. E Deus iria dar aquela terra apenas para a próxima geração de Israel. E aí o que acontece? Por 40 anos o povo de Israel vai vagar pelo deserto, debaixo desse julgamento de Deus com aquele povo, por aquele ato de desobediência. E eles vão vagar ali pelo deserto por 40 anos, até que uma geração inteira morresse. Agora nós estamos em 1 Samuel capítulo 17, e eu não sei se você percebeu, os filisteus invadiram novamente um território que era de Israel. E o versículo 1 diz justamente isso, especificamente, que eles estão em Judá. Quer dizer, eles aqui de fato, é como se eles estivessem desfazendo a conquista de Josué dessa terra, que já pertencia a Israel. É como se eles estivessem, então, de volta àquele momento do deserto, de volta ao local agora onde Israel já havia sido intimidado pelos gigantes. Quando Josué conquistou
os descendentes de Enac, que já está relatado na história anterior, que está em Josué, capítulo 11, versículo 22. Esses gigantes, eles se mudam para a região de Gaza, Gate e Asdod. Gate é a cidade que está citada aqui em 1 Samuel 17. Olha o que diz o texto de Josué 11, 22, quando você pensa que as coisas estão desconectadas, como está seguindo e fazendo senso na história do Velho Testamento. Josué 11, 22 diz assim: nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. E Gate é a cidade natal de Golias. Por isso que provavelmente Golias é um dos descendentes desses Enaquins, desses gigantes. Por isso ele é um gigante nessa história. Então vamos ler a partir do verso 12 até o versículo 27, continuando a leitura. Versículo 12 diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samal, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães, leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora e, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel, os filisteus, estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Israel está aqui de novo, com medo de entrar na terra por causa da presença de gigantes, ou da presença desse gigante. O resultado desse medo já havia sido para Israel, lá atrás, o resultado disso tinha sido ficar 40 anos no deserto. E aí agora, Golias tem provocado Israel a cada manhã e a cada tarde por 40 dias. O versículo 16 cita isso. Presta atenção, lá atrás foram 40 anos. E agora, 40 dias. Isso aqui não é coincidência. Essa citação desse período. Não sei se vocês lembram, mas no capítulo 9, no versículo 2, Saul é apresentado para Israel, considerado um homem alto. É como se fosse um gigante no meio do povo. Ele era o mais alto.
Só que é interessante que agora nós já sabemos que Saul está sem o Espírito de Deus na sua vida. Saul se torna como Israel no deserto. É interessante perceber, não sei se você prestou atenção, no versículo 1 e 2 do início do capítulo, diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Sucote de Judá. Aí depois fala assim: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. E a ideia do texto é mais ou menos mostrar que Saul, além de tudo, o momento ali que ele já está sabendo que ele está sem o Espírito de Deus que o deixou, ele está sem ação. Ele é um rei que não é proativo. Ele é um rei que está ali esperando. Vamos ver o que vai acontecer. Que situação! 40 dias que Israel tem um gigante, um Golias provocando, manhã e tarde. E para Israel, esse gigante é imbatível, invencível, não tem como derrotá-lo. E o versículo 24 deixa isso bem claro, quando diz assim: quando os israelitas viram o homem, esse gigante, todos fugiram cheios de medo. Só que aí acontece uma virada nessa história. Davi entra em cena. E Davi entra em cena é como se fosse um novo Josué, um novo Caleb na história de Israel. Porque Davi, desde que ele entra em cena, ele entra confiante, seguro que o povo de Deus pode derrotar gigantes, como fizeram antes. Você não vê hesitação em Davi. E lembre-se, é a primeira vez que Davi está olhando para esse gigante. No versículo 12 a 15, explica ali que Davi agora está dividindo o seu tempo entre servir a corte de Saul. Lembra como termina o capítulo 16? Que Saul é um homem perturbado, e a música de Davi o acalma o seu espírito ali. E Davi está nesse momento, ele serve a corte de Saul, e ao mesmo tempo tem que cuidar das ovelhas do seu pai, ali em Belém. E aí chega esse momento que o seu pai, Jessé, o envia algumas coisas ali para suprir as necessidades dos seus irmãos, os 3 irmãos mais velhos que estão servindo no exército de Saul. É o que diz os versículos 17 a 20 que a gente acabou de ler. E aí Jessé diz que, no versículo 19, que os irmãos de Davi estão lutando contra os filisteus. Mas a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, eles estão bem longe de estarem lutando. Parece mais que eles são identificados com aquilo que o versículo 11 diz. Eles também estão atônitos, e está todo mundo ali parado. E aí olha o que diz o versículo 21 e 22, quando fala que Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. E Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha. Presta atenção na atitude de Davi comparada com a de Saul, no capítulo 10, no versículo 22. Você não vai lembrar de cor, estou citando aqui para lembrar do que é o texto. Mas a primeira aparição de Saul, quando ele vai ser confirmado como rei, qual que é o primeiro ato dele como rei? Se esconder atrás das bagagens. Ele se esconde do povo. E olha a atitude de Davi comparado com aquele que é o rei que falta ali na história naquele momento. Davi se mostra pronto para a ação desde o primeiro momento. E é no momento ali que Davi está agora em campo, Golias vai repetir esse desafio, essa provocação para o povo de Israel. Só que dessa vez acontece algo diferente. O versículo 23 deixa isso bem claro. O versículo diz assim: dessa vez Davi
o ouviu. Dessa vez tem um menino ali, esse desafio. E a seguir, Davi pergunta, na sequência, qual seria a recompensa para esse homem que enfrentasse Golias? É o que a gente leu agora, versículos 25 a 27. Vamos ler o versículo 28 a 33 agora. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Por que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. E as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Que cena! Versículo 28, ele mostra justamente isso. Quando seu irmão Eliabe, irmão mais velho de Davi, fica sabendo das perguntas que Davi está fazendo, qual é a atitude dele? Repreende e insulta Davi naquele momento. Eu não sei se você percebe, mas aqui é uma cena bem familiar no Novo Testamento. Quando o ungido, o Cristo verdadeiro, também vai passar por uma situação semelhante com a sua família. Um tipo de questionamento bem conhecido, talvez, das famílias até de hoje, quando questionam a intenção do filho caçula. Como eu sou filho caçula da família, você tem o que é isso, né? Então, mas presta atenção no texto de Mateus 13, 55 e 57. Não é este filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E olha o que está acontecendo com Davi. Davi, ele vai responder ao seu irmão com palavras que fazem lembrar situações bem familiares, talvez nos dias de hoje nas nossas famílias. O versículo 29, Davi fala lá: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? O que aconteceria com Jesus? Davi é repreendido pela sua família. E aí, na sequência dos versículos, Davi insiste com as suas perguntas. O versículo 30 mostra isso. E isso chega aos ouvidos de Saul, que manda chamar por Davi. Versículo 31 fala isso. Agora imagina essa cena. No versículo 32 que está falando aí, imagina a cena do rei, que é algo mais alto que o seu povo, sentindo ali com medo, apavorado da situação. E aí ele está ali com esse jovem, com esse mocinho, com esse pastorzinho de ovelhas. E esse pastorzinho diante dele tem que olhar para cima, e é esse mocinho que fala: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Irmãos, imagina essa cena. Saul olhando para baixo, aquele menininho, esse menininho falando com essa autoridade, aquele que é o rei. A gente vai ler daqui a pouquinho, só dando um salto aqui. No final do capítulo, Saul vai perguntar para Abner, que é o comandante do exército de Israel, versículo 55, ele vai perguntar: quem que é o pai daquele rapaz? Falando sobre Davi. E Abner não sabe o que está acontecendo, de onde vem Davi.
Mas, às vezes, quando você lê o texto, ou quem já leu esse texto outras vezes, você fica com a dúvida, porque que aparentemente parece que Saul não reconhece a Davi, se é que ele tem, se ele já está servindo ali a sua corte, ele já tem estado presente ali diante de Saul outras vezes. Então o capítulo 16 mostra isso. Só que, o que está perguntando no final do capítulo, Saul não está perguntando quem é Davi. Saul está perguntando quem é a sua família. De quem que Davi era filho. É o que diz ali nos versículos 55 a 58. A gente vai ler semana que vem esses versículos. Mas isso aqui, essa pergunta, ela acontece, de novo, não é porque Saul não conhece Davi, mas porque Saul, ele quer cumprir a promessa que ele fez no versículo 25, quando Saul disse que daria ou dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos de Israel a família de seus pais. Então, nos versículos 25 a 31, capítulo 17, a gente vê Davi está esclarecendo essa questão de recompensa, mas não é por causa que isso vai motivá-lo a lutar com Golias. E a questão aqui, no final do capítulo, não é de Saul reconhecer Davi, ele sabe quem é Davi, só que ele não sabe de onde de fato Davi vem. E a pergunta que Saul está fazendo é para justamente garantir para a família de Davi que ele vai cumprir com o seu compromisso de recompensar aquilo que ele havia prometido. Ele vai cumprir se Davi de fato for até essa luta de derrotar Golias. E Davi vai pedir para representar a Israel nessa luta. Davi vai pedir para ser campeão de Israel contra os seus inimigos. Lembra que Davi já foi ungido pelo Espírito como rei, mas nem um pouco, muito menos Saul, sabe disso, sabe o que está acontecendo. E aí agora chega um momento que Davi, ele quer ser indicado como campeão de Israel. Porque se é para Davi ser de fato o verdadeiro rei de Israel, então agora chega um momento que ele tem que ser provado. Chega um momento que ele tem que ser testado, passar por alguns testes. E esses testes vai ser agora o tema que vai predominar aqui na sequência do livro, não apenas nesse capítulo 17. Do capítulo 17 em diante vai ser agora um período de provas, de testes na vida de Davi, para confirmá-lo como rei verdadeiro de Israel, futuro rei de fato ungido por Deus de Israel. E como que ele vai saber isso? Pelas provas que ele vai passar, pelas provas que o seu caráter vai ser testado. Só que esse capítulo, irmão, é interessante que Golias, talvez você leia, e eu estou estudando um comentário para fazer essa série de mensagens com um pastor chamado Tim Chester. Nós já lemos um livro dele aqui alguns meses ou anos atrás aqui na comunidade chamada Mesa para o Cristo. Nós usamos esse mesmo pastor, eu gosto muito dos textos dele para toda a cama aqui, a base da mensagem. E ele destaca algo que eu nunca tinha percebido nesse texto, no capítulo 17 de 1 Samuel, sobre Golias. E ele diz assim que Golias, ele não é apenas um gigante nessa história. Golias é também como se fosse uma serpente, uma cobra. E o autor, ele mostra nesse capítulo um interesse bem diferente na questão da armadura de Golias, que talvez você leu e você pensa que isso aqui está só descrevendo, está à toa, os detalhes aqui no texto, e vamos pular adiante, mas não é bem assim. É o que está no versículo 5 a 7. Porque em outro lugar, aqui no livro de 1 Samuel e nos outros livros históricos, você vai ver uma descrição de uma armadura como ele faz aqui. E a armadura de Golias
ela importa, ela tem um significado, e não é por causa do seu tamanho. E o versículo 5, ele vai dizer assim, que Golias vestia uma couraça de escamas. Em outras palavras, Golias tem a imagem dele como uma pessoa que tinha escamas. E escamas na Bíblia tem um significado diferente, porque é como se Golias se apresentasse para Davi, para Israel, como uma serpente. Em 1 Samuel, no capítulo 11, a gente estudou aqui com a igreja, uns domingos atrás, Saul enfrenta Naás, que é o rei dos Amonitas, em uma batalha, e eu citei aqui, o nome de Naás quer dizer serpente. Quer dizer, Saul, depois de ter sido ungido rei, e antes de ser aclamado publicamente como rei, ele enfrentou uma serpente, uma cobra. Agora Davi tem que enfrentar outra serpente. E esse teste é que vai mostrar de fato se Davi está adequado para ser o rei de Israel. Talvez você precise lembrar aqui da questão, por que é que não é Saul que está indo nessa batalha? É Saul que é o rei. É Saul que deveria estar lutando com Golias. Afinal, no livro de 1 Samuel, nos capítulos anteriores, a gente viu que Saul era o rei que o povo pediu. É o rei que no capítulo 11 está ali lutando sua primeira batalha. Só que agora o Espírito deixou Saul. E agora muda a situação dessa batalha. Vamos ler agora para terminar a leitura de hoje, a partir do versículo 34, vamos até o versículo 50. Diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso que leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, ia se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. Ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e matou. Em resposta ao ceticismo de Saul, a dúvida compreensível que Saul tem da capacidade de Davi enfrentar Golias, e ainda mais ele olhando de alto para baixo, versículo 33, mostra Davi ali falando, explicando para o rei sobre as suas vitórias, sobre alguns animais selvagens. E aí Davi se recusa a vestir a armadura de Saul, porque ele não está acostumado com essa coisa toda, toda essa proteção que ele é ali sugerido de vestir. E aí é assim que Davi sai para lutar com Golias, o gigante, com as armas de um pastorzinho. E o texto descreve em detalhes quais são as armas que Davi vai usar para enfrentar Golias. O versículo 40 diz assim, que ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E o versículo 43, é interessante que o próprio Golias fica insultado com a presença ali de Davi, porque Davi está indo para essa luta como se fosse tomar um animal selvagem. Agora, a cena que a gente precisa lembrar, dentro desse capítulo, desse momento da história, irmãos, é o Jardim do Éden. É lá atrás do início. Porque Adão deveria governar, ter domínio sobre os animais. E Adão, ele é derrotado justamente por uma serpente. Agora, a gente vê aqui no texto uma outra serpente que está diante de Davi, e desafiando de novo o povo de Deus, como se esse gigante tivesse o poder da morte, o poder de destruir o povo de Deus. Eu não sei se você lembra aquilo que a gente está falando o tempo todo aqui dessa história, desse ciclo. Porque no deserto, era para Israel de novo ter vencido e derrotado os gigantes. Só que Israel ficou com medo. E o medo de Israel provocou para Israel essa sentença de ficar 40 anos no deserto. E aí agora a gente vê de novo Israel, 40 dias no deserto, num vale. E quem está diante de Israel? Um dos descendentes desses gigantes, dos descendentes desses Nephilins, está diante agora de Davi. E o que acontece? Que nós temos no versículo 48 a 50, dessa vez, Davi vence. Davi vence esse gigante. Ao contrário de Adão, e diferente do que aconteceu na história de Israel lá atrás, Davi se prova fiel. Deus havia dito para a serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, presta atenção: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
E agora, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 17, que a gente está estudando hoje, Davi derrota Golias como um ferimento na cabeça. Davi é aquele que neste momento está esmagando a serpente, derrubando um gigante. Você lembra do cântico de Ana, que a gente já também meditou? Capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel, versículo 7, quando ela diz que o Senhor humilha e exalta. Saul, que era o rei, o homem mais alto do seu povo, é humilhado. Eliabe, o irmão mais velho, o mais alto, ali da família de Davi, também é humilhado com a sua história, está desconcertado aqui com tudo que está acontecendo. E quando Samuel ungiu a Davi, Deus disse para Samuel que a escolha não tinha nada a ver com a aparência ou a altura, sobre o coração. É capítulo 16, versículo 7. E agora nós temos o homem mais alto dessa história sendo derrotado, sendo humilhado. E o versículo 49 diz isso com clareza: Golias cai de rosto no chão. Imagina essa cena. E a lição que nós tivemos no capítulo 16, de 1 Samuel, que é que justamente nós não devemos julgar pela aparência. Ela não tem a ver apenas com as nossas escolhas, mas também tem a ver com os nossos inimigos. Você não deve julgar o seu inimigo por causa da aparência dele. Tanto as escolhas que você faz na vida, quanto agora diante de um inimigo. Porque quando a gente vê nesse texto, a forma que Saul queria enfrentar esse gigante, vestindo a sua armadura, mostra muito de como eram as escolhas de Saul, como ele era como rei, como as outras nações. Porque, de fato, ele era o rei que o povo pediu para protegê-los dos seus inimigos. Só que agora ele é o rei que não consegue fazer isso. Ele não consegue proteger ninguém. Porque o problema de Saul é que ele tem a mesma forma de ver a vida como Golias, pela aparência. Saul olha para o inimigo e é grande demais. Eu tenho que vestir o verdadeiro ladrão, esmagando a serpente, tomando as feras que eram para ter sido tomadas. Jesus é o verdadeiro Israel, confiando em Deus, derrotando os gigantes, garantindo a nossa herança no Senhor. Olha o que diz Marcos capítulo 1, verso 13. Eu estou encerrando, nós vamos orar. Diz que Jesus esteve 40 dias no deserto. Presta atenção no número. Sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Irmãos, Jesus enfrentou a serpente no deserto. E quando retorna, ele retorna no poder do Espírito de Deus. Lucas 4,14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E no verso 18 e 19 de Lucas 4, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas quando nós estamos enfrentando um período de lutas, um momento de tentações, um momento de batalha, quando há gigantes diante de nós,
O nosso exemplo é Cristo. O nosso olhar é para seguir o exemplo de Cristo, porque é nele que nós somos encorajados, é nele que nós somos fortalecidos. E o nosso convite é para responder em fé, não com medo. Não é para ficar atônito e apavorado diante da situação que está diante de você, bem agora. É pelo contrário, é para você lembrar que a sua esperança final, a sua esperança de fato, não é na tua capacidade de olhar para as armaduras do seu armário, para olhar para as armas que você tem em casa, mas é continuar olhando para quem de fato é o teu Salvador, é o teu Senhor, que é Cristo e Cristo apenas. Não tem conta bancária que salva aquele que está no UTI. Não tem, você pode estar no Einstein, pode estar aqui no Mário Covas. Se não for o Senhor de fato presente nesse teu dia, você não vai ter paz. Porque não adianta ter um doutor com PhD ali que fez em, sei lá, qual a escola mais famosa de medicina do mundo, quando o aparelhinho começa a fazer e aí você vai ver aquele no final, meu amigo, você ouvir isso, a esperança está no Senhor de fato, porque o barulhinho é o mesmo do Mário Covas e no Einstein. A tua esperança está onde? No plano de saúde. Porque eu tenho um irmão que trabalha aqui, mas eu vou ter que brincar, né? Porque ele não está aqui presente hoje, trabalha na Unimed, né? Mas depende da Unimed que você tem, meu amigo. Você pode ter o plano mais alto, mas você pode estar naquele grupo que está quebrado. Não adianta nada ver que você está bom. Mas você está com esperança nessa armadura, nessas armas da vida, pensando que a tua vida está sólida nisso que é a aparência, isso que é a sua vista. Irmãos, nossa esperança está em Jesus apenas. É em Jesus apenas. É interessante porque vai vir dias, irmãos, situações que aparentemente, ou de fato, você vai se sentir derrotado e na lona. Talvez por uma tentação, luta que vem na tua vida e que te derruba. Mas saiba que mesmo nesse dia, quando você tiver o seu olhar em Cristo, e se você permanecer em Cristo, Deus vai olhar para a fidelidade de Cristo em você. Em Cristo que é cumprido. É em Cristo que é cumprida as promessas do Senhor. Não é na tua força e capacidade, porque, irmãos, na vida vai vir situações ainda que você vai ver, você vai estar metido no meio de uma situação que você vai falar: Senhor, eu falhei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fui fraco. Mas nesse dia é um dia para você não ficar parado nessa situação apenas, mas é nesse dia que você olhar: mas eu preciso hoje olhar para Cristo que venceu, olhar para Cristo que já esmagou a serpente. E é por olhar para Cristo que Deus, ao olhar para a tua vida, olha para você e fala: não, você não é perfeito, mas em Cristo você é justificado. Em Cristo você é e foi reconciliado. Em Cristo você é perdoado. Então, nesse olhar em Cristo, eu não sei qual gigante que você vai ter que enfrentar nessa semana, mas eu oro para que você não fique atônito e apavorado, mas em Cristo você entenda que Jesus é aquele que já esmagou a serpente. Ele não está para esmagar não, ele já lançou a pedra, já acertou a testa desse gigante, ele já vê a lona. Por isso eu te convido, vamos ficar em pé agora na presença do Senhor, porque talvez você tenha um clamor hoje, de levantar a Deus agora, é um clamor de esperança nesse Cristo que já venceu, um Cristo que é Senhor da história, e é por causa dele que nós confiamos, e confiamos em quê? Em sair daqui, a entrar essa semana de muitas situações, de muitas circunstâncias, mas o nosso coração vai encontrar paz em Cristo, permanecendo nele. Essa é a nossa oração final, que você permaneça em Cristo,
nessa semana que começa aí na tua vida, nessa circunstância que você está enfrentando. Vamos clamar a Deus agora? Vamos orar.